Gente, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários no estudo do livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Hamed. Hoje nós vamos conversar sobre a criatividade. Conforme a excelência do pensamento de Voltaire, o mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. Olha que interessante, né? Voltaire, que foi um grande filósofo, né? Bastante irracional, ia pensar que esse profundo conhecimento que ele tinha da lógica, da razão, não o fez separá-lo de Deus, tampouco afastar, né? Mas pelo contrário, através desse conhecimento profundo do mundo, das ideias, é como se ele percebesse ali no fundo, existe um sentido para todas essas coisas. E se de fato as coisas não são caóticas, como em geral os mais racionais imaginam, né? Existe por trás ali um relojoeiro, como ele fala, né? Alguém ou algo que de algum modo está comandando, está conduzindo as coisas. E me vem muito Einstein também, né? Que foi um super cientista que também, por meio da lógica e da razão, tinha um entendimento tão profundo do mundo que não separava, né, dessa religiosidade, desse encontro com algo mais divino e transcendental, né? Que via lógica nas coisas também. Como a dizer, existe algo que conduz todas as coisas, né? Então, que bonito é perceber que, na verdade, não há necessidade de fazer essa separação, né? A energia do cosmo universal produz de maneira constante as mais novas e admiráveis formas. 200 rosas amarelas são estruturalmente diferentes entre si, e num vasto canteiro de roseiras vermelhas, nenhuma produz no mesmo período o mesmo número de botões, nem mesmo a exata configuração nas flores. Num país de milhões de habitantes do mesmo grupo étnico, cada um é dessemelhante e único. Essa é a criatividade originária das leis naturais ou divinas. Então, olha que bonito, né? Entender que por trás dessas leis universais, naturais, divinas, existe mesmo esse ser único e irrepetível que cada um de nós somos, né? E ele vem ali comentando dos outros reinos, ou seja, uma planta, uma roseira, uma mesma roseira, cada rosa é diferente, estruturalmente diferente, né? Às vezes de forma pequena a diferença, mas existe. Da mesma forma, nem todas elas, por mais que seja primavera, que às vezes é a época delas produzirem as flores, né? Algumas não produzem, outras produzem antes, outras depois, como é dizer que tudo na natureza tem o seu tempo certo, mesmo uma mesma espécie, né? Aqui em frente de casa também eu tenho vários exemplares de uma mesma árvore e é ver esses ciclos bonitos da natureza, sabe? Conseguir enxergar por fora para que de algum modo a gente enxergue dentro da gente que isso de algum modo também existe, né? Porque existem essas correspondências. Então, se cada uma está florescendo, se cada uma está perdendo as flores, né? Ou perdendo as folhas em um momento específico, único e exato para cada uma, também para nós é assim, né? Ou seja, nós somos esses seres únicos e irrepetíveis, né? Essa é a criatividade originária das leis naturais ou divinas. Em princípio, todos os homens podem criar. Os animais produzem, às vezes, coisas notáveis e surpreendentes, mas não criam, somente utilizam o instinto, que é o indício da existência, o desenvolvimento da criatividade em potencial. Então, é o que ele está dizendo, né? Em princípio, todos os homens podem criar. Então, e é bonito perceber que nessa unicidade que cada um tem, é de encontrar esse nosso papel único no mundo, né? Afinal de contas, os dons são tantos quanto as pessoas existentes, cada um tem os seus únicos e peculiares, né? E que todos nós estamos, de certo modo, ajudando a criar esse mundo, ajudando a criar. Então, em princípio, todos nós estamos ajudando a criar esse mundo. E o que que a gente tem feito, né? Em geral, a gente quer se massificar, quer fazer o que todo mundo faz, quer ser o que todo mundo é, né? Quer ocupar ali sempre os primeiros lugares, né? E a pensar assim, será que foi para isso que Deus nos criou, né? Nessa diversidade de dons, que é exatamente para criar uma unicidade. É interessante porque aí você para pensar assim, se o meu talento é diferente do outro, se o meu conhecimento é diferente do outro, é trocando, é vivenciando com o outro que eu vou acrescentar aquilo que eu não sei.
Então, se eu for falar de astronomia, eu não sei falar de astronomia, né? Tampouco sei falar de física quântica avançada. Então, alguém vai precisar, ou eu através do conhecimento, mas vou precisar de outros seres humanos para fazer essas trocas. Então, é bonito porque a gente percebe que cada um tem o seu papel mesmo. E que ao entender isso, a gente não se preocuparia em tanto que as pessoas pensassem como nós, mas a gente se preocuparia em cada dia mais. Tentar entender as vivências e as experiências e os conhecimentos do outro para que isso nos acrescente. Afinal, é através dessas trocas que o mundo inteiro se transforma em um só. Né? Então, um tem um conhecimento de química, o outro de matemática, o outro mais de humanas. Então, é somando essas experiências todas e a gente precisa de todas essas pessoas para que a gente possa unificar esse conhecimento. E o que a gente tem feito não me parece ser isso, né? Então, que a gente tenha olhos de ver que, na verdade, é isso. O universo é esse uno, é esse todo, e ele deseja que cada um de nós mostre ali a sua faceta, e somos, né, como universo, a soma de todas essas facetas, não é? Então, através desses nossos talentos e dessas nossas habilidades, a gente poderia contribuir muito para o mundo, né? Claro, de forma pequena, mínima ali, mas contribuir, porque também é nosso papel, né? Então ele fala também que nos animais, né, eles às vezes produzem coisas notáveis e surpreendentes, mas não seria uma criação, né? Porque eles utilizariam mais os instintos, não é? E que o instinto, na verdade, ele é um indício da criatividade, mas não a criatividade propriamente dita. Então, é como se os animais estivessem ali estruturando a sua capacidade de criatividade, mas que não necessariamente fosse isso, né? Através dos instintos, eles vão criando ali as abelhas, as casas, né? Mas que, na verdade, isso é um indício de criatividade, né? Os favos de mel, os ninhos dos beija-flores, a sociedade das formigas, as barragens dos castores, vêm se repetindo iguais desde a antiguidade babilônica, assíria e romana. Por quê, né? Que vem sendo basicamente iguais. Porque, na verdade, é fazendo uso mesmo desse instinto, mas, de certo modo, não deixa de ser ali um indício de criatividade, né? Então, produzindo de algum modo também, e ao evoluir cada vez mais para os outros reinos, isso vai se tornando mais consciente. Então, a criação seria já algo mais consciente, né? Na atualidade, a antropologia afirma que não há um só povo ou tribo, por mais rudimentar ou primitivo que seja, que não exiba uma cultura peculiar, com inconfundíveis rasgos de originalidade criativa. E é interessante ver isso na história, né? Que cada tribo, ela teve ali a sua contribuição e o seu papel peculiar, né? Você vai ver as tribos indígenas, outros povos, né? Você vai ver que cada um tem ali a sua peculiaridade, seja de tradição, seja na forma como desenha, enfim, cada um é peculiar, ou seja, essa criação, essa criatividade sendo utilizada ali desde os primórdios, de forma rudimentar, mas como sempre fazendo o quê? Diferenciando, cada um é peculiar naquilo que é, e que bonito é isso, né? Porque aí cria essa diversidade, que pra gente hoje é vista com maus olhos às vezes, né? Por essa impossibilidade que a gente tem de travar contato com ideias novas, com ideias diferentes das nossas, não necessariamente para assimilar e para tomar aquilo como verdade, mas como uma possibilidade para o outro, não é? Mas é ver que, na verdade, essa diversidade ela é bonita. E o mundo é bonito exatamente por ser diverso, né? Então, que a gente possa assimilar um pouco mais disso também. O ato de criar está intimamente ligado ao senso de progresso que existe em cada um de nós. Então, olha que interessante também, né? Me parece que aqui ele fala que cada vez mais que eu vou galgando um degrau nessa escadinha evolutiva, eu vou tendo acesso maior a esse ato de criar, né? Então, a capacidade criativa estaria diretamente relacionada à evolução. Quanto mais eu vou galgando esses patamares evolutivos, mais esse ato de criar vai ficando mais intenso, mais bonito, né? Vai ganhando mais formas, né? Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Então, olha que interessante, né? E se você parar para pensar nos grandes criadores, né? Ver assim. E é interessante porque até mesmo as grandes descobertas, por exemplo, a eletricidade, às vezes ali, né? Ali o início da aviação, é como se o mundo já estivesse pronto para aquela ideia e que para ela vir ao mundo ela precisava ser plasmada, não é?
Então é como se os grandes criadores eles tivessem mesmo acesso a esses outros patamares dessas ideias que já estão em algum modo no universo, prontas para aquele momento. E ao conseguir acessá-las, é que eles trariam e materializariam essa ideia no mundo. Então é interessante ver que esses grandes movimentos, né, eles chegaram a diferentes pessoas em diferentes pontos do mundo, mais ou menos na mesma época, não é? E por quê? Porque já era também, né? Me parece uma programação espiritual para que a gente já tivesse acesso a esse conhecimento. Então, precisava de pessoas que plasmassem isso. E como isso é compartilhado por toda a humanidade, é natural que várias pessoas ao longo do mundo é como se pudessem, então, captar essa ideia e plasmar aqui, né? Como diria Platão ali no mundo das ideias, né? Tudo está no mundo das ideias, e de algum modo é como se, ao trazer essa ideia para o mundo e transformar em um produto, em alguma coisa, é como se a gente estivesse pegando essas ideias já existentes no universo e plasmando aqui na matéria, né, no mundo material. E é muito interessante pensar sobre isso, não é? Nessa nossa capacidade de criar e de plasmar e de precisar mesmo dessa conexão com o divino, né? Todos nós saímos do sopro celeste do Todo-Poderoso. Na inteligência suprema é que nos plasmamos e vivemos, como toda a criação. É neste hálito sagrado que pulsam galáxias e estrelas e movimentam-se os mundos e os seres. O mundo, o Deus que fez o mundo e tudo o que existe nele, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós, criaturas divinas, podemos co-criar, mas somente Deus é o sumo criador de todas as coisas. Então, muito nisso, né? Deus é o sumo criador de todas as coisas. É como se a gente tivesse mergulhado, né, em Deus. Como ele diz ali também, um hálito sagrado. Nós estamos todos ali imersos, né, em Deus, respirando Deus a todo momento também. E aí a pensar, ele é o criador de tudo, então é como se fosse mesmo ali, me parece, o mundo das ideias de Platão, né? Ele que cria essas ideias. E a nós seria esse papel de ajudar na cocriação, seja plasmando isso aqui no mundo material, seja ajudando a construir mesmo esse planeta que a gente vive, não é? Então, é bonito pensar isso também, né? Que nós somos co-criadores, né? Não somos criadores como Deus, mas nós auxiliamos, ajudamos nesse processo co-criativo, né? E como? Através do quê? E aí ele vem falando nesse parágrafo. O reino mental de cada ser humano é, antes de tudo, a materialização do próprio mundo interior. Olha que bonito. Porque como que a gente faria essa cocriação? Se Deus é esse supremo criador de todas as coisas e que nós seremos os seus auxiliares, a depender do nosso nível evolutivo, né? Então, aqueles grandes seres que estão um pouco mais adiantados seriam capazes de cocriar melhor, e ainda bem, gente. Se a gente for parar para pensar, ainda bem que nosso poder de cocriação ele ainda é mínimo, sabe? Porque a pensar assim, esse aqui fala que é através do nosso reino mental que a gente vai plasmando isso no mundo, né? É pensar assim, quais são os pensamentos que me movimentam durante o dia? Muitas vezes a gente não tem nem consciência daquilo que a gente pensa. E aí imaginar assim, se a minha capacidade de co-criar fosse grande o suficiente, fosse impactante o suficiente, muito provavelmente eu estaria impactando o mundo para um lado negativo, sabe por quê? Grande parte dos nossos pensamentos ainda são ruins. Então imagine que se eu pensasse determinada coisa, aquilo se materializasse, né? E aí eu pensar, o que será que aconteceria com a minha vida? Será que seriam coisas boas mesmo, né? Então, começar também a entender o que a gente pensa, entender os nossos pensamentos e saber que, de algum modo, isso está sendo plasmado no universo. Que bom que a nossa capacidade de co-criar é pequena, porque a gente está plasmando isso na nossa vida, ou seja, através dos nossos pensamentos, a gente está mudando a nossa vida e está mudando o nosso entorno. E que bom que, de certo modo, a nossa ignorância ainda nos protege, né? Esse não saber, esse desconhecimento, porque é como se, ao necessitar de um tempo maior para aquilo que eu penso ser plasmado na minha realidade, eu posso reverter, eu posso mudar.
né? Então, que bonita essa proteção divina também, né? De entender que a cocriação é dada para seres um pouco mais evoluídos. Claro, todos nós estamos cocriando, mas vai depender da nossa escala evolutiva se isso vai ter um impacto maior ou menor na realidade. Que bom para a nossa própria proteção, não é? Então, é, que todas essas lições sirvam para que a gente de fato pense assim, né? Quais são os pensamentos que estão movimentando a minha vida? O que que eu estou pensando sobre mim? O que que eu estou pensando sobre as pessoas? Até porque ele fala ali, né? O reino mental de cada ser humano é, antes de tudo, a materialização do seu próprio mundo interior. Então, diz muito, né, aquilo que vai ao nosso coração, né? O nosso reino mental diz muito do que em nós reside, do que se movimenta em nós, de quais são as energias que a gente movimenta dentro de nós, vibra dentro de nós, né? Nossos pensamentos, sentimentos e emoções são elementos dinâmicos de indução energética. E olha que interessante, né? Indução energética, ou seja, é através dos meus pensamentos, é através das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas ações, que é como se eu conduzisse as energias que existem no universo. Então, acho que a gente pode fazer uma analogia como se fosse do imã. Então, se é o meu estado mental, se são as minhas emoções, se são os meus sentimentos, se são as minhas atitudes que estão conduzindo a minha vida, tal qual um imã, eu vou atrair energeticamente aqueles seres, aquelas situações, aquelas circunstâncias mais afinizadas com isso, né? E ao mesmo tempo, vou repelir aquilo que não vibro, não é? Então, muitas vezes a gente está ali vibrando na negatividade, vibrando no não reconhecimento, na nossa falta de autoestima, ou na nossa baixa autoestima, né? Na nossa falta de respeito próprio, né? De amor mesmo. E vamos, e vamos atrair o quê? Tal qual um imã, a gente vai sendo encaminhado para essas energias, para vivenciar situações dessa forma, para que a gente aprenda, né? Então, me parece que também é bonito, porque ao tomar conhecimento disso, eu consigo mudar, não é? Eu não preciso ser escravo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas emoções, eu posso modificá-los. E aí cabe o nosso papel muito ativo de co-criação da nossa realidade, né? Que tanto se é falado. Mas veja a lógica, né? Veja o sentido lógico e racional disso mesmo, né? Uma energia, e tal como uma energia, vai vibrar e vai se encaminhar para mais do mesmo, né? Para seres afins, para situações afins daquilo que eu vivo, né? Todos nós exteriorizamos e assimilamos energia mental, influenciando os outros e ao mesmo tempo sendo afetados por ele, né? Então, qual que é a consequência de eu vibrar em determinada faixa, de eu ter determinados pensamentos? Eu vou afetar a minha própria realidade, vou afetar o meu mundo e afetar as pessoas que estão ao meu redor. Então, é entender de uma forma lógica. A gente vivencia a vida que a gente pensa, né? A gente está plasmando a vida que a gente pensou, que a gente sentiu, né? Que a gente teve ali os atos, né? O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar a própria concepção e conduta interior. Olha que interessante, né? Então, é uma coisa que a gente fala muito. Como é que você tem novas experiências? Como é que novas pessoas chegam na sua vida? Como é que novas realidades se tornam visíveis a você? A partir do momento que você muda. E por quê? Exatamente seguindo ali a mesma lógica do imã, né? Porque ao me mudar, ao escolher novos pensamentos, ao escolher novas atitudes, ao escolher novos sentimentos para vibrarem dentro da minha alma, é que automaticamente eu vou me conectando a coisas diferentes. E quando eu vejo o mundo também mudou, assim como eu. Então, aquilo que eu atraía, felizmente, né, se foi algo negativo, não atraio mais, aquilo vai modificando, claro, aos poucos, né? Não há mudanças drásticas, mas você vai vendo essa mudança. E é bonito entender essa lógica, porque eu acho que facilita para a gente o processo de que não é algo divino, né? Às vezes a gente quer acordar e simplesmente quer que a nossa vida se transforme completamente. Mas a gente tem os mesmos atos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Então, é aquilo que a gente muito comenta, né? Às vezes sai do emprego, às vezes sai de um relacionamento, às vezes sai de uma amizade, mas quando vê, chegam novas pessoas, mas você olha e fala, mas me parece que é mais do mesmo.
Mas será que foi feito de fato um trabalho interior de revisão de crenças, de pensamentos, de sentimentos, de uma necessidade mesmo da nossa alma de mudar completamente? E isso vem muito ao encontro daquilo que a gente sempre fala de se responsabilizar, sabe? Porque se eu não vejo qual foi a minha parcela em atrair aquilo para minha vida, se eu sempre culpo o outro, se o problema é sempre o outro, veja bem, eu não vou mudar. Então, se eu ocupo o meu trabalho, né, os meus colegas de trabalho, se eu ocupo o meu companheiro, se eu ocupo os meus amigos, a minha família, eu não vou ver a parte que me cabe. Entenda, gente, eu sou parte do imã, ou seja, se eu estou atraindo aquela situação, eu estou correspondendo àquela energia. Ela não viria à toa pelas leis energéticas e naturais da vida, né? Então, ao nos responsabilizar, a gente pega esse papel, né, de falar, olha o que isso está acontecendo. Vejo qual foi aqui a minha conduta e a minha atitude que pode ser modificada, qual o aprendizado que eu tenho que fazer aqui para que isso não aconteça de novo. Então, entende que isso vai se tornando mais lógico para a gente, não uma coisa meio divina e não uma ideia mais assim abstrata, né? Que às vezes a gente quer impor. Não, veja a lógica da vida, né? E eu acho que isso facilita o nosso processo, né? Até para que a gente acredite de verdade nisso e produza as mudanças necessárias na nossa vida, né? Basta que ele se transforme em si mesmo, para ver o mundo à sua volta e se alterar com ele. Né? Olha que interessante. Atos e atitudes impulsionam as mais recônditas energias dos indivíduos, libertando ou aprisionando-os por meio das forças vivas e plasmadoras do pensamento. Então, olha que bonito esse livre-arbítrio. Eu mesmo escolho me libertar ou me aprisionar. Né? Se eu não deixo o passado passar, se eu deixo que o pessimismo tome conta da minha vida, se eu culpo muitos outros, eu estou o quê? Me aprisionando, né? Ao mesmo tempo eu posso me libertar, eu posso falar, deixa eu pegar a responsabilidade, deixa eu viver o presente, porque eu sei que é semeando um novo presente que eu vou viver uma coisa diferente no futuro. O que que eu estou fazendo? Eu estou me libertando aos poucos daquelas situações, daquelas pessoas que antes eu vivenciava, não é? Então, olha que interessante isso também, né? Também é uma escolha, também é um livre-arbítrio nosso. Ou eu me liberto, ou eu me aprisiono na minha própria realidade, não é? Cada pessoa vive em seu mundo íntimo, e há tantos mundos quanto pessoas. Não é interessantíssimo isso, de pensar assim, se o mundo que eu vivo, se a realidade que eu estou experienciando no universo, ela é fruto dos meus pensamentos e de mim, do meu próprio interior, cada pessoa está vivenciando algo diferente na vida. Cada pessoa está vivendo uma realidade única, encontrando pessoas e circunstâncias mais compatíveis com o seu momento evolutivo. Então, existem tantas realidades quanto pessoas existentes. Cada um faz a sua própria realidade. E isso é interessante, mas também super desafiador, né? Todos esses mundos são apenas fragmentos ou aspectos do mundo invisível. Então, gente, imagina a quantidade de realidades e de vivências que a gente poderia ter se a gente realmente se apropriasse desse conhecimento e para o bem, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me transformo, quanto mais eu me modifico, mais realidades mais leves, mais saudáveis, mais bonitas eu vou ter, sabe? E é interessante perceber isso, e são todos fragmentos de uma mesma existência, né? Todos ali aspectos, fragmentos do mundo invisíveis. Existe então uma possibilidade, de patamares que a gente pode estar. E isso me parece lógico também, que é compatível conosco, né? Eu tenho a realidade na qual eu penso, eu tenho a realidade da qual eu vivo, né? Não obstante, é preciso considerar que há limites na cocriação humana, pois todos nós apresentamos características peculiares e, portanto, há bloqueios naturais da condição evolutiva, tanto em nossa consciência intelectual como emocional. E eu acho isso também tão bonito, né? Quer dizer, eu tenho esse potencial co-criador? Tenho, mas há limites, né? E é perceber como se fosse mesmo degraus ou como uma estrada mesmo, né? Então, é pensar assim, e ver na nossa própria vida isso para que também se torne algo mais palpável, né? Tem determinados setores da nossa vida que são um pouco mais leves, um pouco mais tranquilos, e se a gente olha para isso, a gente sabe que a gente já tem ali uma estrutura intelectual e também emocional para lidar com aquilo.
aquilo não chegou do nada. Muito provavelmente, em outras vidas, foi fruto do meu amadurecimento, do meu desenvolvimento nessas áreas, né? Agora, tem áreas mais dificultosas, então vamos observar isso também, porque há limites, não é? Eu não posso simplesmente mudar absolutamente tudo na minha vida. Há limites também, né, nessa cocriação. Que é como se, por exemplo, assim, eu tivesse no estágio evolutivo de aprender a abrir uma estrada, né? Então a estrada está ali nem aberta, então eu estou entendendo que eu tenho que abrir essa estrada, mas então o passo seguinte não vai ser ter acesso a todas as tecnologias de uma estrada asfaltada, não, né? Assim como o universo deu esses passos evolutivos, também nós, dentro de cada um de nós, dentro de cada setor da vida, vai ter essa estrada diferente. Então, há estradas em que agora eu estou começando a abrir uma nova estrada. Então, consequentemente, não vai ser no dia seguinte que eu vou ter acesso a todos esses conhecimentos das novas tecnologias de asfalto, né? Provavelmente, se eu tiver acesso a algum conhecimento, vai ser, olha, eu posso pôr pedra, porque aí, eventualmente, quando vierem as chuvas, eu vou poder transitar de uma forma mais tranquila aqui nessa estrada. Mas não vai ser, por exemplo, as altíssimas e novas tecnologias, né? Então, é entender que a gente também evolui, mas tem esses limites, né? Como ele disse, sejam emocionais e sejam intelectuais, mas que isso também não nos estagne, né? Ah, não, mas então vai demorar demais. Mas a gente precisa caminhar para chegar onde a gente quer. E é bom a gente saber onde a gente está, sabe? Porque de fato, às vezes a gente queria estar lá na frente, né? Mas é pensar assim, poxa, mas eu tô aqui, né? Eu tô ali no início da construção, eu tô aqui desbravando ainda essa estrada. Então não é amanhã que eu vou colher ali na frente. Mas é tomando esses passos todos os dias, é ganhando conhecimento, é tomando atitudes que eu vou adiantar esse processo. Porque eu também não preciso esperar outra vida para começar isso. Posso, nessa vida, inclusive, me dispor a ir mais rapidamente, porque também a velocidade, ela, ela é compatível com o nosso grau evolutivo e com nossa vontade também, né? Com a nossa consciência, mas, sobretudo, com a nossa vontade, com a nossa persistência, com a nossa constância. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, mas que a gente saiba ali exatamente em que ponto dessa estrada, em que ponto dessa construção a gente está, né? Existem mecanismos que operam de forma que assimilem ou concretizem apenas o que se podem entender ou fazer diante daquela situação, informação ou acontecimento. Então é interessante, né? Porque até esses olhos de ver, os nossos olhos, né? Todos os nossos sentidos, eles são compatíveis com o nosso momento evolutivo. Então, há coisas que hoje eu vejo que antes eu não via, muito também porque existia esse véu mesmo, de certo modo até para me proteger, porque não saberia lidar com aquela nova realidade, não saberia entender aquela nova realidade, né? Então, você vai vendo nisso até a proteção espiritual que existe por trás, né? Então, claro, cada vez mais que eu me comprometo a conhecer e aplicar esse conhecimento, mais eu vou chegando um pouquinho mais perto da realidade, mas eu acho que isso também tira a nossa pretensão de saber se aquilo é real de verdade ou melhor, sabe? Melhor às vezes para o nosso momento evolutivo, melhor às vezes para aquela circunstância, mas não necessariamente a gente está vendo toda a verdade. Não vamos ver, né? Vamos demorar muitas vidas, porque na verdade a gente vai aprofundando essa visão e esse conhecimento das coisas, né? Assim, considerando a criatura encarnada ou não, se poderá reservar a tarefa de pensar e criar, porém salvaguardando sua possibilidade evolutiva. Achei essa frase uma síntese muito bonita, né? Ou seja, nós somos co-criadores e que a gente se reserve esse direito de pensar e, portanto, criar algo melhor, mas entendendo também qual é a nossa possibilidade evolutiva. Por exemplo, nascer e morrer são eventos naturais e necessários na Terra, mas vedados à ação consciente de agir e criar de almas de baixo grau evolutivo. O nascimento, tanto como a morte na Terra, podem ser vistos como fenômenos iguais. Todavia, nascer ou morrer são fenômenos que podem apresentar particularidades, características distintas para cada espírito, pois cada espírito revela diversidades no grau de desenvolvimento mental, vibra em específico o estágio evolutivo. Achei muito bonito, porque ele fala que como um mecanismo, né, desse grau evolutivo, existe, por exemplo, o nascimento e a morte, que vão necessariamente acontecer a todos nós, né? Mas que essa diversidade que se vive, mesmo no nascimento, mesmo na morte, também é muito compatível com o grau evolutivo do espírito, né? Então, você vai vendo, por exemplo, assim,
que espíritos de alta estirpe, né, Chico, tantos outros, que tinham uma programação espiritual para virem até aqui, ou seja, já eram espíritos mais adiantados, porque tinham de fato uma programação específica para estarem aqui, tinham uma missão a cumprir, o que já mostra, de certo modo, o seu adiantamento evolutivo, né? Mas também, ao que se diz, né, Chico, por exemplo, viveria muito menos, mas pelo fantástico patrimônio que nos trouxe, patrimônio do bem, né, das suas obras, da sua vivência, do seu exemplo, de tantas outras coisas, é, recalculou ali a rota e ficou conosco tantos outros anos, né, muitas décadas a mais daquilo que era a sua programação inicial. Então, você vê que o mecanismo do nascimento é o mesmo para todos, mas que tem ali uma programação mais especial. Mas por quê, gente? Não por pessoalismo, né? Mas pelo alto papel que prestou a humanidade, né? Então, nossa, vamos deixar mais um pouquinho ele ali, porque esse aqui está fazendo a diferença no mundo, né? E conosco isso também acontece, claro, em um nível menor, mas também acontece, né? Então, assim, frequentemente, muitas provas das quais a gente necessitaria passar, ao a gente estar contribuindo ali para o bem, ao a gente estar se melhorando, se comprometendo de fato a ser melhor, o quanto isso também não é atenuado, e como isso também não é uma prova dessa criação divina, né? Desse papel que a gente tem de co-criar o mundo, ou seja, aquela necessidade que eu precisaria viver, aquela prova pela qual eu precisaria passar, às vezes eu passo, mas de uma forma muito diminuta, de uma consequência muito mais reduzida da que seria original, às vezes nem passando, porque não necessito mais daquela experiência. Então, que bonito pensar sobre isso. E, ao mesmo tempo, também acontecem abreviações, né? Ou seja, existe uma certa programação de vida, de expectativa de vida para cada um, mas às vezes a pessoa está se comprometendo tanto, né? Está violando tanto a sua própria evolução, que é como se a espiritualidade falasse: bom, vamos tirar. Agora eu acho que vai ser melhor, porque senão ele vai se comprometer ainda mais, né? Então, também é uma forma de nos proteger, né? Então, você vê que esse nascimento e essa morte tem muitas nuances, a depender da estirpe, a depender da evolução do espírito, né? E que bonito é ver, né? Que está tudo ali dentro da harmonia divina, não é? Até o processo de morte, por exemplo, para uns é mais tranquilo, aqueles que já têm mais conhecimento, mas às vezes não é nem conhecimento, né? Ou seja, já é espírita ou espiritualista, entende a reencarnação, mas na hora da morte é muito difícil. Por quê? Ainda é muito apegado ao material, né? Ainda é muito apegado aos seus afetos, aos seus bens. Então, não é muito em relação também ao conhecimento. Claro, o conhecimento é importantíssimo para que, ao conhecer, a gente tenha maiores possibilidades, mas é muito do que a gente faz com isso, né? Então, não necessariamente uma pessoa que viveu, que teve conhecimentos espirituais, vai ter uma morte mais tranquila, no sentido do desligamento. Então, para cada um, a depender do seu grau evolutivo, esse nascimento e essa morte vai ser difícil, vai ser diferente, né? E olha as nuances incríveis que tem em cada uma dessas coisas, né? Os espíritos esclarecidos recebem na reencarnação um preparo individual por parte dos mensageiros especializados nessa área e podem atuar através de seu pensamento e vontade no processo de recorporificação por meio de sua criação contínua. O conhecimento superior caminha junto com a arte de criar, compõe, decompõe e recompõe. Então, esses espíritos jamais esclarecidos, né, que vêm com missões específicas, né, tem ali um preparo maior da espiritualidade. Mas é bem o que se comenta. Por quê? Porque sua missão vai ser bonita o suficiente para que tenham esse amparo um pouco mais cuidadoso por conta do seu processo evolutivo. Mas entenda, todo sobre a proteção divina, todo sobre o amparo do Pai, não é? Quanto aos espíritos ignorantes, podemos fazer uma comparação visando a maior esclarecimento e clareza sobre como ocorre neles o processo reencarnatório. Acontece como a germinação de uma semente. O embrião ou planta incipiente, que se desenvolveu a partir da planta-mãe. Ao separar-se dela, aguarda um certo período de vida latente até que as condições do meio externo sejam exatamente adequadas ao início do seu crescimento autônomo, isso é, automaticamente, seguindo as sábias leis da natureza. Então, ali ainda sobre os espíritos um pouco mais esclarecidos, né, que tem essa possibilidade um pouco mais de escolher as provas, né, entender que mais consciente que ele tem de si,
também dos seus aspectos inferiores e também da realidade, ou seja, não tem muito ilusões sobre si. Ele também vai escolhendo determinadas provas compatíveis com isso, né? Então, é, tem esse profundo comprometimento dentro dele de querer fazer diferente, né? E às vezes espíritos ali é, um pouco mais ali para trás na escala evolutiva, que ainda não tem essa consciência, é como se fosse como essa sementinha que vai ser plantada e germinada no tempo certo. Então, você vê também o cuidado divino em todas essas coisas, né? Respeitando o seu tempo, respeitando a sua forma. Às vezes não tem consciência das provas que lhe vão vir, né, há de vir a partir disso, mas estão ali, no tempo certo, com as pessoas certas, nessa harmonia divina que a tudo conduz, né, e que para nós às vezes é um mistério, né, para nós às vezes é um desconhecimento mesmo, pelo nosso estágio ainda mais inferior, né. Temos a certeza de que, em qualquer grau evolutivo em que estivermos estagiando, a reencarnação, planejada ou automática, para nós funciona como lei divina, visto que objetiva o nosso desenvolvimento em todos os sentidos existenciais. Então, há sempre essa proteção, há sempre esse cuidado, há sempre esse amparo da espiritualidade amiga em todos os processos reencarnatórios, sejam eles mais planejados ou mais automáticos, como essa sementinha que ainda acontece com esses espíritos ali um pouco mais é, atrasados, vamos assim dizer, né? Ali na escala evolutiva. Tomemos como exemplo. Um casal de espíritos levianos encarnados no mundo físico pode unir-se e gerar um ou mais filhos. Esse canal cria e age sem conhecimento de causa quanto aos valores da reencarnação, mas em virtude do seu livre-arbítrio, pode usar simplesmente seu impulso instintivo ou biológico e procriar por automatismo fisiológico. Então, para aqueles seres ainda um pouco mais ligados ali nos instintos, né? Ao se dispor, ou seja, ainda assim é livre-arbítrio, né? Nesse exemplo que ele deu, porque ao se colocar, né, ali, às vezes por meio de instinto mesmo, não necessariamente por meio de uma consciência, mas ali sendo muito ainda vidrados ali nesse instinto, né? Mas ao se colocarem ali perante o ato sexual desprotegido, abrem margem para quê? Para que eventualmente uma possível gravidez aconteça a partir desse ato, não é? Então, por mais que não tenham consciência sobre as leis da reencarnação, se querem ou não filhos naquele momento, se colocaram ali à predisposição, né? Escolheram, mesmo que às vezes de forma inconsciente, se colocar nesse processo ali, não é? Faltou consciência, mas teve livre-arbítrio, não é? E é pensar sobre isso, né? Sobre o que a gente tem feito também, os nossos atos, as nossas atitudes, das nossas condutas, se a gente tem levado uma vida mais instintiva, se já colocamos consciência em todas essas áreas da nossa vida, né? Que a gente repense sobre todas essas coisas também. Da mesma maneira, as criaturas imaturas ou infantilizadas no mundo astral, apesar de não terem plena consciência da utilidade do processo de recorporificação, podem, por meio de seu livre-arbítrio, criar condições para a realização ou concretização de certos fenômenos naturais da vida de maneira inconsciente. Por outro lado, é importante lembrar que, em um nível incomensurável, tudo se mantém sob a supervisão da ordem divina. Então, ele comentando, né, assim como esses espíritos anteriores se colocaram ali, às vezes a partir só do instinto, né, mas se colocaram nesse ato de receber, né, de dar a luz a uma criança ao mundo, de trazer um ser a este mundo, também esses espíritos que estão ali do outro lado, mesmo que eles não tenham consciência nenhuma do processo de reencarnação, de que querem reencarnar, às vezes não tem consciência nem de si no outro plano, né? Mas também se colocam à disposição, né? Para que possam voltar. Por quê, gente? Porque reencarnar é uma forma da gente vivenciar e fazer melhor e fazer diferente, né? E mesmo nos harmonizando com as leis divinas. Então, querendo ou não, esse espírito, mesmo que não tenha consciência, né, da reencarnação, vem como fruto dessas concepções e como ele fala ali, né? A gente não conhece todas as coisas. É importante lembrar que em um nível incomensurável, ou seja, não tem como a gente medir, não tem muito como a gente ainda explicar no grau evolutivo que a gente está aqui, né?
tudo se mantém sobre a supervisão da ordem divina. Então, existem necessidades, tanto nessa família que se colocou ali à disposição naquele momento para receber, quanto para o filho que vai vir, há necessidades e há uma supervisão divina por trás de todas essas coisas. Ou seja, há uma harmonia oculta que, mesmo que nesse primeiro momento, às vezes nos pareça meio inconcebível, meio ilógico, existe uma razão ali por trás, né? Nada pode ser considerado simples acaso. O que chamamos de acaso nada mais é do que a causa obscura de um efeito incompreendido. No universo, por trás de tudo, há um objetivo providencial. Interessante, né? Os espíritos ignorantes ou imprudentes não sabem mais que os homens. Entretanto, são instrumentos de Deus, porque participam e cooperam de forma inconsciente com a harmonia do cosmos. Então, é um pouco difícil a gente conceber essa ideia de que existe essa harmonia do cosmos, mesmo em espíritos que ainda não têm consciência. Mas eu acho que a gente também pode fazer um paralelo com a nossa vida, né? Assim, às vezes a gente toma atitudes, tem pensamentos muito inconscientes, mas isso está plasmando algo no mundo. Quer dizer, de algum modo, a gente tem um livre-arbítrio mesmo ali, sabe? E é aquilo que se fala, né? As consequências elas também estão ali na proporção do nosso conhecimento real, né? Então, aquilo que eu já sei de verdade no meu coração, aquilo de certo modo me é cobrado, né? Não é cobrado, mas é consequência, né? Conhecimento é uma responsabilidade. Então, eu vibro em outros patamares energéticos, as minhas consequências vão ser diferentes de uma pessoa que às vezes ignora, não sabe ainda aquilo. Então, você vê a beleza na vida, né? Seja de ser instrumento mesmo inconsciente de várias coisas, e muitas das vezes a gente nos mais diversos setores da nossa vida, por termos atos ainda muito automáticos, por vivermos ainda muito nessa esfera instintiva, né? Nós também estamos vivenciando isso. Mas é entender as consequências, elas também são compatíveis com esse nosso grau evolutivo, e por trás de tudo é essa harmonia, mesmo que a gente ainda não consiga medir logicamente, isso daqui foi por conta disso, não existe uma harmonia, né? Como ele está dizendo, o acaso não está vigente, mesmo que a gente não consiga entender o porquê, esse porquê ele existe. O espírito imaturo, ao recorporificar ou desencarnar na Terra, não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Se passando por uma rua, uma telha, te cair na cabeça, não crês que estava escrito como vulgarmente se diz. Então, assim, é claro que, principalmente para esses espíritos ainda em uma escala evolutiva inferior, das quais a gente se encontra, não é toda a nossa vida que está programada, né? Esses espíritos missionários, eles têm ali uma vida mais detalhada, mas nós mesmos, eu acho que a gente poderia se colocar assim, né? Com certeza, como esses espíritos imaturos, ou seja, na nossa vida há uma programação, mas não necessariamente uma programação divina. Então, se uma telha cai na sua cabeça, como ele diz ali, não creia que isso estava escrito, não é que estava escrito na história de vida que ela ia passar por isso, né? Não, não é muito assim. É, não são todos os acontecimentos detalhados, não existe esse determinismo, né? Aliás, existe o nosso livre-arbítrio, ou seja, a gente pode ir modificando as circunstâncias e as coisas à medida que toma consciência se modifica, não é? Então não tem esse determinismo. Mas existem alguns fatos, alguns acontecimentos que sim, estão ali programados e que também, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode piorar ou abrandar todas essas coisas, né? E que quanto mais evoluído ser, mais essa missão vai sendo mais detalhada, mais essa concepção do ser, do espírito vai sendo mais programada, né? Para os outros ainda é uma coisa mais inconsciente. Eu acho que a gente se quadra muito nisso, né? Às vezes a gente não teve programação quase nenhuma, mas tudo ali por trás existe essa harmonia divina. Sabe por quê? Nós, como espíritos, a gente vai deixando como se fossem umas manchinhas no nosso perispírito, né? Ou seja, a gente vem, tal qual um tronco de árvore, né? Que ali, quando a gente corta a árvore, dá para ver a quantidade de anéis, a depender se grosso ou não esse anel, dá para ver se teve seca ou se não teve. A gente também deixa essas marcas no nosso corpo espiritual, né? No perispírito. Então, é como se as circunstâncias nos encontrassem muito por conta disso. Então, não necessariamente determinadas
determinado evento ele vai estar ali marcado na nossa história para acontecer, mas existem necessidades na nossa alma. E através dos nossos pensamentos, da nossa energia e dessas manchinhas, as consequências e os acontecimentos e as pessoas vão nos encontrando nessa harmonia bonita da vida. Então, como que a gente pode perceber se a gente precisa de determinada experiência, né? É observando naquilo que é um pouco mais difícil na nossa vida, é analisando ali os aspectos da nossa vida que são mais difíceis, às vezes aspectos emocionais, às vezes aspectos financeiros, às vezes aspectos relacionados ao poder, enfim, para cada um vai ser diferente, né? Para você ver que nós trazemos necessidades na nossa alma que precisam ser ali harmonizadas, né? E é interessante pensar sobre isso porque e é interessante porque algumas correntes, né, não só as correntes espiritualistas em geral, muitos livros de autoajuda comentam atualmente sobre isso, da necessidade de a gente não pessoalizar as coisas, sabe? Porque não necessariamente todas aquelas pessoas que entraram na nossa vida estavam programadas para entrar, mas existia por trás de todas elas uma necessidade da nossa alma. E ao entender isso, né, a gente não pessoaliza as coisas, ou seja, começa a não culpar, mas foi por conta de fulano, e aí passa a entender assim, qual foi a necessidade da alma, da minha alma, que trouxe essa pessoa à minha vida. Porque ao entender isso, ao modificar isso, ao entender qual é a necessidade que eu tinha e o aprendizado que eu tinha a partir daquilo, é que eu modifico então a minha vida e pessoas como aquelas podem não precisar mais entrar na minha vida. Então, entende que a gente não pessoalizaria tantas coisas? Então, não necessariamente aquele evento tinha que acontecer na nossa vida, é muito por conta dos nossos próprios atos, atitudes e pensamentos, claro, também tem isso, mas também das necessidades da nossa alma que precisam ser vivenciadas e corrigidas e modificadas em nós, para que, tal qual um imã, a gente não precise mais vivenciar aquilo. Então, que bonito é também perceber isso, sabe? Porque a gente não pessoaliza tanto as pessoas, não foi por conta de fulano, é o que fulano fez, o que precisou, qual a necessidade da minha alma que trouxe fulano à minha vida, né? Então, começar a pensar sobre todas essas coisas, a gente passa a ver a realidade de uma forma diferente, entendendo que a todo momento eu estou construindo através dos meus pensamentos, dos meus atos, das minhas atitudes, a minha realidade, mas também estou trazendo, tal qual um cartão cifrado, vem ali, olha, necessidade de vivenciar isso. E a vida vai trazendo algumas pessoas, né? Algumas situações para que a gente vivencie isso, e seria nosso papel mais proativo entender qual a necessidade, por que que isso está acontecendo. E ao fazer esse aprendizado, né, que é para isso que a gente está aqui, a vida se abrandaria, essas provas não mais necessitariam acontecer. Então, entende a beleza por trás de todas essas coisas? Tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. Mesmo que não consigamos entender de momento essa causa, mais tarde tomaremos consciência de que era unicamente produto do nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Olha que mensagem, né? Tomaremos consciência de que era unicamente produto do nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Então, pensar no dia de hoje, principalmente nos desafios que a gente tem, né? Deixa eu escrever, anotar mesmo, sabe? Eu raciocinar sobre por que será que eu atraí tal pessoa para minha vida? Por que será que eu contribuí? Qual foi a minha parcela de contribuição para que esse acontecimento acontecesse, né? Para que eu vivenciasse esse acontecimento. E aí, com certeza, a gente vai estar dando passos mais bonitos, co-criando de forma mais positiva para nós, modificando de fato a nossa vida, né? E esse nosso imã vai então atrair outras coisas, outras pessoas e outras situações através dessa nossa mudança desse estado mental. E entender, gente, aquilo que a gente está mentalizando, fazendo, vivendo, a gente está plasmando no mundo. E isso vai nos encontrar hoje ou amanhã, mas necessariamente há de encontrar. Então, que a gente utilize muito bem o nosso discernimento, a nossa consciência, o conhecimento que a gente tem para fazer diferente. É para todos nós. Também eu que faço as minhas perquirições, né, que faço os meus questionamentos, e o quanto a vida se torna mais leve. Porque é isso, a gente deixa de culpar tantas pessoas e quer saber que aprendizado que eu tenho que passar. O que que eu tenho que extrair disso aqui? Vamos seguir em frente melhor, né? Então, esse é meu desejo para todos nós essa semana, e muitíssimo obrigada, como sempre, viu, pela escuta,
e pelo tempo que aqui vocês repartem comigo, tá bem? Um beijo, boa semana e fiquem com Deus.